Aqui estamos. Hoje nós vamos conversar, na verdade teremos uma conversa muito leve. Falaremos sobre Ítalo Calvino, isso mesmo, falaremos sobre Ítalo Calvino, um autor muito conhecido e muito importante para a discussão sobre a percepção da cidade, de modo geral, ou das cidades. Né? Quem é o Ítalo Calvino? O Ítalo Calvino nasceu em Cuba, participou da luta antifascista na Itália, e ele é um autor, por assim dizer, que gosta, como é que eu poderia dizer, ele é um autor que gosta dos duplos, né? Fascinado por histórias medievais, tem vários livros, né? Nos livros é comum, aliás, nos livros do Calvino, essa ideia das ambivalências humanas, dos duplos, né? Então é o Visconde partido ao meio, um Visconde que vai para a guerra e volta, literalmente partido ao meio. É o Barão nas árvores que sobe para ter uma percepção diferente do mundo e de lá não sai mais. É o cavaleiro inexistente, né? Aquele cavaleiro que dentro da armadura dele não tem ninguém, e a partir dali ele constrói uma narrativa brilhante. Então o Ítalo Calvino é esse autor que produziu muito, mas muito mesmo, e produziu com qualidade. Um dos livros conhecidos do Ítalo Calvino é um livro chamado Seis Propostas para o próximo milênio. Ali ele coloca o que ele chama, né, de construção da linguagem, quais seriam as características, né, as características da construção da linguagem, da escrita, entre elas a leveza, a rapidez, né? E o que é mais interessante é que essas características estão todas presentes na obra do Ítalo Calvino. O Ítalo Calvino fala que a matéria-prima dele, né, o que move o Ítalo Calvino na sua narrativa são os fatos da vida, né? E é isso que a gente vai analisar aqui a partir da cidade, né? Vamos conversar rapidamente, sem spoiler, sem nenhuma tentativa de análise de corrente literária ou o que quer que seja. Vamos conversar sobre dois livros do Calvino. O primeiro é Marco Valdo, As Estações da Cidade, e o segundo, o livro mais conhecido do Calvino, que é Cidades Invisíveis, né? Então, Marco Valdo, As Estações da Cidade, é um livro quase juvenil, né? É um livro, poderia-se dizer, um livro infanto-juvenil. É um livro que narra, né, como as relações que o Marco Valdo, a gente não sabe quem é o Marco Valdo, sabe que ele é um operário, é um proletário, tem uma família que ele deve sustentar, portanto ele vive do trabalho, ele é um explorado, mas ele fala como o Marco Valdo trava, né, a sua relação com a cidade a partir das estações. É muito interessante porque nesse livro o Calvino nos demonstra que a noção de tempo, essa noção de tempo que a gente imagina, que é uma noção muito forte e muito marcadora do espaço rural, o Calvino vem e diz, não, no espaço urbano isso tudo está aqui, e demonstra em uma série de crônicas, por assim dizer, como que a percepção do Marco Valdo muda na cidade de acordo com ciclos estacionais, né? Então isso é muito interessante. O Marco Valdo faz parte orgânica da cidade. Isso que é a chave interpretativa, né? Ele nega a cidade, mas ele faz parte da própria cidade. E a noção de tempo é o que se coloca, né? E aí você tem uma estrutura, então, que se segue em 5 ciclos estacionais, e a partir daí, a partir das mudanças que a estação promove na paisagem urbana, o Marco Valdo vai reagindo à cidade e ele constrói uma narrativa muito engraçada, muito comovente, né? Então ele tem ali, para a gente ter uma ideia, quem é o Marco Valdo? É o Marco Valdo, por exemplo, que inicia com um conto, com uma crônica chamada Os Cogumelos na Cidade, que inicia após um curto período chuvoso, observando cogumelos, e pega os cogumelos e come. E imagina a cena, então. Imagina o que decorre a partir daí. Decorre que os cogumelos são venenosos, como ocorre em outras partes do livro, né? O confronto, o Marco Valdo é uma pessoa ingênua, então ele vê o cogumelo, ele vê o coelho, ele vê o pombo, então ele quer tudo trazer para casa, porque ele é uma pessoa que sofre, vamos dizer o seguinte, as privações de um mundo, de uma cidade industrial e de uma cidade que se ocupa em produzir excedentes. Então ele é o cara ingênuo, né, que, por exemplo, em férias de um banco de praça, ele quer ir para a praça, ele quer reviver uma noção de espaço público.
né? Só que para ele não tem espaço público. Ele é a personagem, por assim dizer, que entra em confronto de classe, por exemplo, num conto chamado A Marmita, em que ele quer trocar a sua marmita com um garoto abastado. E a partir dali ele é acusado. Imagine a narrativa aqui. Ela é muito engraçada, né? Então ele é essa pessoa. O Marcovaldo é a pessoa que segue um gato na cidade, porque ele quer saber para que lugar que o gato vai. Então, a partir do momento em que ele segue o gato, ele revela a percepção diferente da cidade. E das partes mais interessantes do Marcovaldo Estações da cidade é justamente o Marcovaldo no supermercado. Então, ele leva a família, estamos falando de uma sociedade de consumo, então o Marcovaldo leva a família para o supermercado para ter apenas o prazer, o fetiche de colocar as mercadorias veja bem, colocar as mercadorias no carrinho e passear e depois ir embora. Então, o Ítalo Calvino, nesse texto, muito engraçado, muito cômico, né? Porque o Marcovaldo é o personagem que vai travar contato com a cidade, ele nega a cidade, mas você não sabe bem a origem dele, ele não é um homem rural, né? Mas ele nega a cidade, ele idealiza a cidade e ele entra em contato com a natureza. Só que a natureza afugenta o Marcovaldo, trai o Marcovaldo, oprime o Marcovaldo, né? Mas não é um livro ressentido, ele é um livro sobre o cotidiano e a relação com o tempo, né? Então esse é o primeiro livro, né, dele. O segundo é o livro mais importante, sem dúvida, do Ítalo Calvino, que é Cidades Invisíveis, que narra, o Calvino cria uma narrativa que ocorre a partir do diálogo entre o imperador Kublai Khan, que é o imperador dos tártaros, e o Marco Polo. A gente sabe bem o que significa isso. A chave interpretativa que escapa em muitas análises sobre o livro Cidades Invisíveis é que a chave interpretativa é justamente que ele é um livro que trata das utopias, né? Por que o diálogo do Kublai Khan e o diálogo do Marcovaldo, por que ele escolhe esses personagens do século XIII, por assim dizer? É porque o século XIII, o século XIV, o século XV, o século XVI, o século XVII são séculos das utopias. É o século em que os homens não conhecem o planeta Terra, por assim dizer, resumindo, então eles criam representações sobre um mundo diferente, no além-mar, no além-morro, por exemplo. Então aí é um século das utopias. É um século em que as cartografias, por assim dizer, ainda não estão completas. Não é por acaso que, como chave interpretativa, o mundo do Kublai Khan é um tabuleiro de xadrez. Então o que ocorre no livro? Né? O Marcovaldo tem que narrar o império do Kublai Khan, e o Kublai Khan, como não conhece o seu império, ele só conhece o seu império a partir de uma representação. Então, é mais ou menos o fazedor do Borges, né? A escala de 1 por 1 acaba, né? Então a escala de 1 para 1 que o Marco Polo quer trazer para o Kublai Khan acaba com o império dele. Então o Kublai quer comparar as cidades e o império ao xadrez, ou seja, a infinidade, e o Marco Polo quer dizer que as cidades são como as jogadas do xadrez, os movimentos são infinitas. Então ali tem um debate entre o imperador que quer dominar o mundo a partir da racionalidade, não é? Ele quer uma visão racional de cidade, e o Marco Polo não tem porra nenhuma de racional, né? Ele vai falar de tudo menos da racionalidade e uma visão subjetiva que é própria do Marco Polo. E a narrativa é construída de uma forma belíssima, né? Ela tem 5 repetições de vários temas, de 11 temas. É a memória, é o desejo, são os símbolos, são as cidades ocultas, são 55 cidades que são narradas, né? Um detalhe, as cidades são todas femininas. As cidades são todas femininas, né? Então, essa narrativa ele vai narrando as cidades em textos curtos, de 10 linhas, de 40 linhas, de 60 linhas. É incrível a sensibilidade como o Marco Polo olha. E depois, né, além da descrição do Marco Polo, existem as pausas, que é o momento em que o Kublai Khan o interroga, o acusa, coloca na parede, duvida, né, reconhece que a sua incapacidade de conhecer o império, né? Então, as cidades do Marco Polo fala quem chega, quem vai, como chega, quem atribui, ele fala das formas e fala de tudo mais. E aí o Kublai Khan vai, provocando o Marco Polo.
né, ao ponto dele perguntar se ele não está falando de uma só cidade, né, se ele não estaria, por exemplo, falando apenas de Veneza, né, porque o que está em jogo é uma disputa, né, sobre uma ideia de cidade geométrica, uma ideia de um império que eu preciso conhecer. Por isso o livro é essencial e é um livro extremamente simbólico, né? Agora, no final, né, porque aqui não é para dar spoiler, todos esses livros estão na internet, é muito tranquilo de achar. Mas no final, o Kublai Khan pergunta para o Marco Polo, né, de que adianta tudo aquilo se o último porto, né, o lugar que se chega, só pode encontrar a cidade infernal. Né? Isso antes dele falar das utopias. É o único momento em que as cidades utópicas, né, como descritas na literatura, aparecem. E aí o Marco Polo responde o seguinte para ele, e eu vou ler. Né? Ele diz: o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é o inferno no qual vivemos todos os dias e que formamos estando juntos. Ele responde ao Khan. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínua. Saber o que e reconhecer o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo e abrir espaço. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer nesse canal. É abrir espaço interpretativo para um mundo, né, que foge não só à racionalidade, né, a esse modo de entender ao tabuleiro, mas um mundo que se apresente melhor, um mundo que negue os bárbaros, porque os bárbaros não conseguem fazer a cidade. Vamos lembrar que o imperador dos tártaros também era o imperador dos bárbaros. Obrigado. No próximo vídeo nós falaremos sobre espaço público, distopia e o papel dos déspotas. Até mais.